Gente, olha só. Eu não ia fazer live hoje, eu ia fazer uma live na quinta-feira com a professora Marisa Soares, eu vou fazer uma live com ela, e na sexta-feira com o Nick Goulart, que é um artista, artista transexual, e na quinta-feira eu ia fazer com uma Relações Públicas para a gente falar sobre as questões da comunicação, né, como as relações públicas eles estão passando por esse momento de pandemia e como vai ser a comunicação, né? Como vai ser a gente não sabe, mas quais são as expectativas para a comunicação pós-pandemia. Então, e hoje eu vi umas movimentações nas redes sociais que me deixaram bastante feliz, mas ao mesmo tempo muito preocupado sobre o blackout, né? O blackout é uma manifestação que teve no Instagram né, em prol as coisas que estão acontecendo fora do país relacionadas ao racismo, quanto ao assassinato daquele rapaz, né, que foi assassinado pelo policial militar na rua, o George Floyd, ele foi assassinado, né, ficou 8 minutos o cara ali com a perna no pescoço dele, e a família pediu autópsia, e na autópsia veio que ele morreu por asfixia. E daí, a partir disso, os Estados Unidos eles têm um movimento negro muito forte e eles começaram enfim, a fazer essa movimentação que reverberou no mundo inteiro. Então, eu pensei, eu preciso chamar alguém que tenha lugar de fala, que já tenha participado de movimentos negros no país, né, e na nossa cidade, em São Jerônimo, e no Rio Grande do Sul, para falar sobre o assunto. Daí eu resolvi chamar o meu irmão, o professor Rudinei, que é economista, ele é professor universitário, secretário de Desenvolvimento Econômico lá na minha cidade, em São Jerônimo, na nossa cidade, e ele teve um papel e tem muito importante no movimento social negro da sociedade. Ele fez muitos projetos a partir disso. Então eu vou chamar ele aqui agora para a gente conversar e para ele tirar dúvidas que a gente tem e para ele falar um pouco, né, sobre o movimento. Eu acho bem importante hoje a gente falar sobre isso. Então eu tô aguardando aqui ele aceitar pra gente poder conversar. Olha, pera aí, vira tua câmera. Tua câmera tá virada pro outro lado. Tá aí. Tá. Agora. Eu chamo ele de Dinho desde que eu nasci, né? Mas eu vou tentar chamar meu irmão de professor Rudinei aqui, né? A gente é muito piadista, então se a gente começar a dar risada aqui, fazer brincadeira, infelizmente é assim a nossa vida. Mas muito obrigado por estar aqui, viu? Professor Rudinei, ter aceito esse convite rápido. Assim, eu te convidei hoje, era 4 da tarde, né? Exatamente. Mas para mim é sempre uma satisfação muito grande participar das tuas lives. Primeiro sempre como né, espectador e agora como, né, como entrevistado. Assim, para mim é uma satisfação e uma honra muito grande. E principalmente no momento em que a sociedade brasileira e a sociedade mundial vem discutindo essa questão toda voltada para o racismo, né? Sim. E nada mais justo a gente colocar, então, nas redes sociais essas informações e discutir um pouco o tema, né? Acho que é importante. Eu acho que é bem importante também a gente discutir o tema ainda mais hoje. O que me incomodou, eu já vou direto ao ponto. Eu fiz algumas perguntas aqui, e aí o que me incomodou Uhum. hoje, que eu te falei mais cedo, foi: eu vi muitas postagens de brancos, pessoas brancas, sobre o movimento que está acontecendo no mundo, tá? Aí o movimento Uhum. se chama Blackout. As pessoas postam uma foto com uma imagem preta, né? Em favor ao que está acontecendo no mundo agora. Uhum. Só que o que eu notei, o que eu li, porque é muito importante a gente ler, né? Ler para saber e Isso. buscar informação sobre o assunto. É que os negros que estão à frente dos movimentos sociais estão perdendo seu lugar de fala hoje. Porque tem muitas petições que foram feitas, muitas coisas que foram produzidas por esses negros, e que isso foi abafado a partir dessas postagens de brancos, né? Que é o mundo inteiro postando, mas muita gente que nem tem ideia do que o racismo representa para o mundo. Então eu queria que tu falasse Uhum. mais ou menos sobre isso agora. Qual a importância do Uhum. lugar de fala? Isso. É sempre muito, é um assunto muito delicado, né? Essa questão voltada para o racismo. Eu acho que a sociedade brasileira ela vem evoluindo, obviamente que a passos um pouco mais curtos, né? Uhum. Mas ela vem evoluindo, tá? No aspecto de debater o racismo, de conversar sobre isso, de
do espaço do homem preto, né, da mulher preta na sociedade brasileira, né, na sociedade gaúcha, né, e, e nada mais justo do que os negros estarem falando sobre isso, né, que é a questão do lugar de fala. Por quê? Porque esses homens e mulheres negras é que sentem, é que passam, é que percebem os olhares, é que percebem, né, é que sentem justamente o racismo na pele, diariamente isso. Seja numa entrevista de emprego, né, seja num passeio, olha só o que eu digo, que eu vou dizer, seja num passeio, num shopping muito famoso, muito conhecido em Porto Alegre, por exemplo, os olhares dos seguranças, seja no momento de pegar um táxi, tá? E o tempo de espera seja maior, ou até que tu desista e pegue um ônibus, por exemplo. Né? Então, todas essas questões devem realmente ser debatidas, mas pelo olhar de quem sente, né? Quem tem esse sentimento, né? Quem vive o dia a dia. Obviamente que a sociedade brasileira, né? E os homens e mulheres brancas, né? Eles estão vindo para o movimento negro, né? Pelo movimento preto, percebendo que a sociedade, todas as parcelas da sociedade precisam participar do debate, né? Porque foram, imagina, o processo da escravidão brasileira, né? Durou mais de 300 anos, né? E foram 10 milhões de pessoas, de africanos nativos que vieram para o Brasil e foram, né, escravizados, homens e mulheres, crianças, escravizadas. Né? E lá em 1888, quando terminou a escravidão, né, não houve qualquer reparação. Então, esses dias eu estudava sobre o assunto, né, e sobre o processo no início do século XX, né, então, o pós-escravidão, então, o Brasil precisava de funcionários, de trabalhadores, não mais mão de obra escrava, mas mão de obra trabalhadora. Sim. E aí começaram a chegar os imigrantes italianos, alemães, muito importante a participação na economia, né, e na sociedade brasileira, mas aí chegaram já patrocinados, né, já recebendo terras do Estado brasileiro, olha só. E por que Então, isso não. Só, desculpa te interromper. Porque isso pois não não. foi dado. Isso não foi dado para os negros, que tinham acabado de ser liberados da escravidão, porque nunca Isso. foram. Por que isso foi dado essa oportunidade para imigrantes? Porque já existia, então, a partir de um certo momento começou a se perceber, então, que a sociedade brasileira ela começava, então, a se miscigenar. Não é? E isto representava um risco, né? Existiam várias teorias, inclusive, que desumanizavam os homens e mulheres e crianças negros, né? Os negros, né, enfim, até o início do século XX, né? Existiam teorias que falavam, então, defendiam que o homem e a mulher negra não tinham a capacidade de pensamento, de inteligência, assim como o homem branco e a mulher branca tinham, olha só. Que não, então eles eram, de certa forma, desumanizados. Né? Tem uma história, uma passagem muito interessante do nosso famoso e reconhecido Luiz Gama, que é um advogado, tá? Que então lá em 1848 ele se formou em Direito, sem nunca ter participado de uma aula interna, ter acessado a sala de aula. Ele assistiu 5 anos de faculdade pelo lado de fora, pela janela. Então, por quê? Porque não permitiam animais dentro da sala de aula. Meu Então, isso é Deus. chocante. É Isso é chocante. chocante. E a sociedade brasileira começa, então, homens e mulheres brancas, começa a perceber o grande erro que foi. E que a sociedade brasileira do século XXI, ela se ressente todos os reflexos de pobreza e de miséria, infelizmente, estão o homem e a mulher negra. Né? Eu examinava esses dias, então, um trabalho da UFRJ, tá? Do professor Marcelo Paixão, um economista, que estudou, então, ele criou o mapa do racismo do Brasil, olha só, com dados técnicos. Então, ele trouxe várias questões importantes, desde voltadas para o racismo estrutural que existe no Brasil. Então, por exemplo, assim, ó, a questão
da massa carcerária no Brasil. Quase 70% da massa carcerária, né, brasileira é negra e parda, olha só. Não é? Só para te ter uma ideia, isso estudos e pesquisas, Sim. tá? No SUS brasileiro, no Sistema Único de Saúde, revelaram nessa pesquisa, então, que as mulheres negras, no momento do parto, recebem menos anestésico. Olha só isso. Isso comprovadamente, né? E aí então, a sociedade começa a debater isso, né? E mais, então, uns processos de as cotas raciais, né? Esse processo todo de desenvolvimento, né? E de inclusão do homem preto, da mulher preta na universidade, né? Nos concursos públicos, né? Eles começam, então, a ter o acesso à educação, ao conhecimento, e começam, então, a se empoderar. E começam a debater a ponto, então, de essas figuras ocuparem cargos importantes, cargos de decisão, cargos de tomada de decisão, então professores universitários, né, agentes políticos, agentes públicos, né, tivemos a questão do Joaquim Barbosa lá no Supremo Tribunal Federal, né, então começa então a ter um início de quebra de paradigmas, né, importante no momento que a sociedade brasileira, né, começa, por exemplo, a fazer uma espécie de retrocesso desse desenvolvimento que vinha, né, com muita Sim, força. Não sim. é? Então, é um espaço realmente de reflexão, tá? De reflexão. Assim, ó, essa questão do espaço de fala é muito importante, né? Eu vinha agora a caminho para fazer a live, né? E vinha pensando nas situações que vivia, né? Que eu, na minha construção, enquanto, né, profissional, vivia desde das entrevistas, das centenas de entrevistas em empresas, eu, como economista, então eu estudante de economia, tentava então trabalhar no setor bancário. E o único momento, então, centenas de entrevistas eu conseguia acessar, eu conseguia ser aproveitado, enfim, ser contratado por um banco, por um grande banco, né? Inclusive no mundo inteiro ele existe, mas eu entrei por cotas. E ninguém sabe disso, E, a- né? As e pessoas ninguém não sabe sabem disso, disso. né? É Não verdade. sabe. Então, um colega de faculdade, um dia chegava no intervalo, Rudinei, tem uma vaga para trabalhar no banco como estagiário, mas tem a possibilidade de crescimento. Mas ele ainda meio com um certo receio, e ele diz, mas é por cota, tem problema? Eu digo, evidentemente que não. Né? E aí olha só, uma oportunidade que tu tem. Né? Então, eu acessei, fiz a entrevista, o processo de seleção com mais de 50 pessoas, né? Fui contratado como estagiário e depois participei de mais dois processos, para vaga de caixa, que quase não tem nos bancos, né? O caixa, né? Uhum. E aí eles acharam que eu tinha um perfil comercial, e aí fui para gerente, e aí passei para ser gerente, tendo 3 meses de estagiário. Então, eu precisava de uma oportunidade. E é esta oportunidade que os homens e mulheres negros, e em especial os Não jovens, tem. estão precisando e não Então, tem. precisando. Não É. é? Tem muita gente, tem gente boníssima buscando oportunidades e que infelizmente não consegue. Por quê? Porque às vezes nós não somos o padrão, não é? É interessante que eu sou professor de economia, então nas minhas aulas de economia brasileira, primeiro dia de aula, né? Então, economia internacional, e aí a aula lotada, 50 alunos na sala de aula, e aí o aluno, ele cria toda uma expectativa, então, vai chegar um professor economista, e aí ele observa na TV, né, economistas falando com outro perfil, com outro padrão, não é? De economista, fala, né? Normalmente aquele loiro de olhos azuis de 1,80 m, né? E aí chega o professor Rudinei, 1,65 m, né? Negro e tal, né? E aí, imediatamente, eu adoro esse primeiro dia de aula porque tu quebra vários paradigmas. Normalmente é a minha melhor aula do semestre, né? Eu invisto muito naquela aula porque é justamente para a quebra de paradigmas, né? Então é muito interessante. Então os casos são variados, desde
uma outra instituição que eu lecionava na região metropolitana, que então entrei de férias, né? E aí um setor específico lá nos presentearia todos os funcionários com um mimo. E aí a gente chegava no setor e se apresentava, enfim, e recebia o mimo. E eu estava de férias, primeiro dia de férias, né, camiseta, calça jeans, tênis, e eu cheguei, e aí tu tinha que te identificar, dizer qual o setor que tu era, né? Então, vários trabalhadores de várias áreas ali da Sim. faculdade. E aí a moça imediatamente, sem falar comigo, sem esperar, né, que eu dissesse qual setor que eu trabalhava, que era professor, e aí perguntou, você é segurança, né? Então, e aí eu olhei e disse, não, eu sou professor universitário. Mas ela não era culpada. A culpada é o grande sistema que É, existe que padroniza, é o né? Que acaba racismo, padronizando. é o racismo estrutural, que é isso que a gente fala, né? É a estrutura que existe Exatamente. dentro da sociedade que faz as pessoas pensarem dessa forma. Claro que dentro disso existe um racismo e é um racismo do mal, mas também existem pessoas que reproduzem aquele racismo só Reproduzem reproduzir inconscientemente. inconscientemente. Isso, de E uma. Exatamente. E o que eu queria te perguntar agora, sobre o que está Uhum. acontecendo é o que que tu acha que levou para o estopim do antirracismo? Se tu acha que foi o assassinato do George Ford ali, do George Hum, Floyd. isso, George Floyd. Isso, o George. Então foi, na verdade, a sociedade americana, né? Pegando O o gancho recorte da sociedade macro, né? americana. Isso. Então a sociedade americana, ela assim como a sociedade mundial não aguenta mais a questão do É racismo, né? verdade. Uhum. A diferença do racismo americano para o racismo brasileiro, a brasileira, por exemplo, é que o racismo norte-americano ele é muito mais desnudo. Então, ele realmente as pessoas dizem, né? E no Brasil, eu acredito que seja essa mesma profundidade do racismo, só que ele é velado. Então, Entendo. eu não deixo o meu filho namorar com a tua filha porque eu não digo por quê. Eu só digo, porque ele não é bom para ti. Entende? É bem assim, né? Eu não te contrato na minha empresa, né? Não é por nada, é que ele não tem o perfil. Eu ouvi muitas vezes esse discurso. Ele não tem o perfil. Não, na verdade, ele não faz parte do padrão, né, que eu quero que esteja na minha empresa, né, de imagem, de estereótipo, porque existe um grande estereótipo. Não é? Eu estou secretário de Desenvolvimento Econômico, né, aqui no meu município de São Jerônimo, e é muito interessante as reuniões com as empresas, né, porque espera-se um outro padrão, né? E obviamente que daí a gente precisa provar mais, né? A gente precisa aí em 5 minutos conversando, aí as pessoas entendem, bom, assim, legal. Mas percebe que a gente sempre precisa Aprovação, provar, provar, né? provar isso Isso, durante a provar que nós somos, né, bons, né? Que nós também podemos fazer coisas legais, assim, isso é né? durante Podemos a construir vida, coisas positivas. a vida inteira é É, isso, né? Então tu acha que ali, exatamente. eu fiquei bem chocado porque eu não imaginava que nos Estados Uhum. Unidos não fosse velado. Eu achava que lá, pra te É, ver como a gente tem uma visão completamente diferente de mundo do mundo que a gente vive, né, do país que a gente vive, pro mundo, eu não imaginava que era tão descarado. Porque os é bem vídeos, porque o forte. pessoal tá denunciando e fazendo muito vídeo, né? E realmente os Uhum. policiais, as pessoas são completamente Uhum. racistas. Então eu acho que por isso que Exato, lá o movimento negro é muito mais forte. Eles exato, batem de exato, frente e pedem respeito mesmo, né? Tu acha que é que exato. falta muito isso aqui no Brasil? Então, no Brasil, então, é um processo de aceitação. Os pretos e pretas brasileiros, eles passam, neste momento, por um processo de aceitação, de autoconhecimento, né? E isso é com o tempo. Então, no momento que eu começo a ver, não é, figuras, por exemplo, na TV, então, como a jornalista Maju, como a jornalista Fernanda Barreto, lá da TVE, quando eu começo a ver o Lázaro Ramos, a Thaís Araújo, então, quando eu começo a ver esses artistas, esses padrões, e eu começo a me ver ali, eu começo a me ver na TV, eu começo a me ver em jornais, revistas, num processo de construção positiva, eu começo a ter orgulho.
e começo a me auto-reconhecer como agente transformador, né, da sociedade. Então, eleva a minha autoestima. Então, este é o grande momento que nós estamos vivendo. É um momento ainda de autoconhecimento e de autoaceitação. Eu vou te dar um exemplo. Quando a minha filha nasceu, a Lara, né? Eu ia falar disso também depois, pode concluir que eu vou E, te perguntar. tá, perfeito. Então tivemos várias questões voltadas, né, nesse tema aí que a gente vai falar. Uma das coisas que eu queria E que. falar sobre o Aham, nascimento da Lara, que eu acho que aham. ia adiantar a minha pergunta, que a gente ouviu muito na família a pergunta clássica, e este olho? Né? Então, tipo, e esse Bastante. olho? E esse olho? E era Muito, diariamente. muito. E no início, a pessoa, eu acho que o pai e a mãe, vai levando de boa. Mas depois tu começa, entendeu, a ficar um pouquinho mais irritado, acredito eu, que a gente Aham. conversava muito sobre Sim, isso. sim. Mas dentro dessa pergunta, desse comentário, também existe um tipo de racismo, né, estrutural, Estrutural, tá? Eu chamo de racismo inconsciente, né? inconsciente. É. Isso aí acaba sendo, inconscientemente eu vou reproduzindo ele. Mas na verdade, né, então, só para concluir o caso, só para concluir a questão da Sim. americana, então, é um caso, ele é lá por décadas de debates, né, de construção coletiva, então os negros eles perceberam que juntos eles têm mais força, né? E aqui no Brasil, então, esse processo de reconhecimento, né, e de aceitação. E aí, no momento da aceitação, eles vão trabalhar em conjunto também, Uhum. né? Eu costumava dizer que no movimento negro que nós trabalhamos aqui, organizamos aqui, nós tínhamos poucos negros no início, né? E mais homens e mulheres brancas, assim, né? Ativamente trabalhando, né? E aí a gente viu, então é um processo de construção. Chegou um ponto de um rapaz, né? Inclusive professor até, eu mandei um convite para um evento do movimento negro e ele dizia, mas quem me disse que eu sou negro? Né? Ele me questionou assim, Não mas existe um então o que, que é isso? reconhecimento. Isso é a autonegação do que eu sou. Né? Isso é uma questão até psicológica, né, de se tratar. E aí eu digo, não, então me desculpe, eu não havia notado que o senhor não era negro, não havia notado. Eu fui irônico também, né? Então, porque é um processo de aceitação dela, é essa pessoa que vai precisar aceitar-se, né? Então, e obviamente que deve viver um sofrimento muito grande, porque eu não posso, no momento que eu me auto, né, destruo, né, me coloco como alguém que não existe, eu passo a sofrer, né? Sim. Mas o caso da minha filha, do nascimento da minha filha, foi interessante desde o momento do parto, né? Então, do nascimento. Então, quando nós estávamos no hospital ainda, na primeira noite do hospital, e eu ainda ali, né, a esposa cheia de pontos e tal, e eu não sabia ainda como pegar uma criança e tal. E aí chegou o momento de fazer de fazer a documentação dela, né, o registro, né, da Lara. E aí o registro, então veio a moça do departamento administrativo lá do hospital e me entrega, né, o documento e ele ali no documento dizia o nome Lara, né, da Silva Santos, tal. E aí cor dizia o documento assim. Aí dizia assim parda, né? E aí eu, pardo, e a minha esposa ali deitada, cheia de pontos, eu com a Lara no colo, tipo, parda? Não, só um pouquinho aí, passei ela a minha filha para a esposa, fui lá no departamento administrativo e questionei, moça, tem um problema aqui, tem um problema no documento. Aí ela disse, qual é o problema, moço? O que aconteceu? Tem algum erro de digitação? Eu digo, tem um erro aqui. Na cor, disseram que ela é parda. Ela disse, sim, mas, né, sua esposa, né, o senhor, não, o senhor é pardo? Eu digo, primeiro, a minha filha não é papel para ser parda, né? A minha filha é preta. Minha filha é preta, né? Negra, então, né? Mas preta. Ah, tá ótimo. E a gente vai fazer alteração. Não questionaram nada. Então eu fiquei pensando assim, ó, a gente, enquanto, né, formador de opinião, já temos essa dificuldade de fazer né, de fazer acontecer as coisas. Então eu fiquei pensando, imagina as pessoas com um nível menor de instrução, né? Acaba aceitando e não falando, né? Acaba aceitando, exatamente. Nós temos, e mesmo com todas essas dificuldades, nós temos aí 51% da população brasileira, né, negra e dita parda, né?
então é negra, na verdade, né? Sim. Na verdade, são tonalidades diferentes de uma mesma origem, né? Que é a origem Exatamente, é isso preta, que as pessoas não né? entendem e não sabem, né? Eu Exato. tava. Então, o mais moreninho, desculpa, o mais moreninho, o menos moreninho, não, é preto. E não há nenhum problema, não há Claro que nada não. pejorativo nessa questão. Nós temos grandes mulheres pretas e homens pretos fazendo muitas coisas legais nesse planeta. Né? Nós temos uma cultura incrível, né? A cultura africana e, sobretudo, por exemplo, a questão do Egito, toda essa cultura é E preta. as pessoas não sabem disso Né? É também, o né? continente, exato, o Egito está na África. Né? Então, nós não, parece, né, que a gente separa muito essas questões, aí vem toda a questão histórica, né, do que é ensinado. Né? Então, Exatamente. é um grande desafio. A gente tem a Lei 10.639, que é uma lei federal que obriga o ensino da história africana, né, e indígena nas escolas brasileiras, mas infelizmente, neste momento, isso não vem acontecendo no país, infelizmente, Por né? quê? Por todas as questões de retrocesso da política a nível federal, né? Onde, infelizmente, o presidente ele dissemina o racismo, o preconceito, né? Com um grande pano de fundo de acabar com o roubo, né? Com todas as chagas políticas que há 30 anos ele participa e nunca tratou de destruir, né? Então, na verdade, ele faz parte do sistema, né? Então, e esse sistema, ele também é preconceituoso, ele é racista, ele é misógino, ele é muito machista, né? Mas a sociedade, ela vem fazendo esse embate. E nos últimos tempos, né, eu posso dizer, nos últimos dias, vem ficando mais forte isso, que é o debate da sociedade que estava então lá atrás na TV, olhando a TV, e agora ele sai à rua para discutir e debater todas essas questões, porque o Brasil é um país, é um grande continente, na verdade. O Brasil é um grande continente com culturas, com temperaturas diferentes. Então, tu sai daqui, tu vai para né, o Rio de Janeiro, tu está com 40 graus, nós estamos aqui com 15 graus. Então, é uma sociedade diversa, com religiões diferentes, né? Então, essa riqueza não tem em lugar nenhum do mundo. Né? E a gente precisa, então, começar a entender isto, entender que a sociedade forte é uma sociedade coesa, e não precisa aceitar, né, concordar com tudo que é apresentado, mas precisa respeitar a diferença que o outro está dizendo. Né? A sociedade europeia, tu vai à França, neste momento, agora em Paris, a sociedade está saindo à rua, né? Revoltada com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, então, né? Com o George Floyd, né? Olha só. E nesse momento, agora, antes de vir para cá, eu acompanhava, está acontecendo em Paris também. Então, é um grande movimento, onde a sociedade debate, não, nós somos iguais, e os tratamentos devem ser assim, né? Sob pena da sociedade se perder, né? Então, esse é o grande debate, assim, né? Interessante. A Nicole Garcia, que acabou de entrar na live, ela mandou uma pergunta para mim mais cedo para te fazer, se foi muito difícil fazer a construção do movimento negro em São Jerônimo. Se tu encontrou muita Foi, resistência. foi sim, bastante, bastante. Sempre me questionavam, né? Por quê? Mas por que tu está mexendo com isso? Olha só. E muitas vezes, assim, dos próprios colegas até. Tá? Então, por que tu está mexendo com isso? Olha só, o mexer com isso, como se estivesse mexendo numa ferida. Não é? Mas a gente só cura a ferida quando a gente mexe na ferida. Não é? Então, a gente percebe que a gente está tirando o véu que Uhum. cobria e que deixava escondido aquele problema. Então, a gente desnuda a ferida e trata a ferida. Então, é desta forma. Então, o início foi muito complicado. Né? Nós começamos com debates, né? Com discussões nas escolas. As escolas são sempre um grande celeiro de debate, as escolas públicas, as escolas particulares,
né? Eles sempre são celeiros que abrem portas, né? Então nós fizemos um trabalho muito legal e fazemos, né? Com palestras, nós criamos um projeto voltado para a leitura, então o projeto Geladeiroteca, que parte do movimento negro, e aí nós recheávamos geladeiras velhas, ressignificávamos, adesivávamos toda a geladeira e transformávamos numa biblioteca comunitária. E aí colocávamos nas escolas, nos bairros, e recheávamos de livros de vários temas. E isso tem dado muito certo, né? Tem em 3 cidades da região carbonífera aqui. E a gente vai, obviamente, que vai colocando livros também voltados para a questão racial, né? Para esse debate, para incentivar esse debate nas pessoas, essa construção nas pessoas, né? Sim, a Rafa Razek perguntou aqui agora: nós brancos, como podemos ajudar a combater? Como podemos ajudar a divulgar? Porque vi muitas discussões nos últimos dias sobre isso, que eu acho que é como divulgar e não tirar o lugar de fala das pessoas, e fiquei meio Isso. perdida, ela colocou. Tá, isso. Rafa, fazendo justamente o que tu está fazendo, participando, no momento que tu participas de uma live com essa temática, tu está fortalecendo o debate. Quando você se aprofunda nos debates nas redes sociais, quando você não aceita, por exemplo, uma piada, uma conversa, né? Quando você faz isso, você está realmente fazendo um embate. Né? Eu vou te dar um exemplo. Esses dias eu chegava num posto de gasolina aqui da minha cidade e com o vidro baixado, né, meia altura, e naquele momento tinha um grupo de jovens sentados ali, conversando, e um rapaz dizia assim, isso eu presenciei essa cena, né? E aí o rapaz diz assim, negro não é gente. Ele dizia isto. E aí eu baixei, obviamente, mais o vidro, né? E quando eles viram, sabe aquele silêncio mortal, assim? Aquele silêncio onde as pessoas ficam sem jeito? Constrangedores, ficaram constrangidos, e eu baixei o vidro e fiquei olhando para eles, assim, muito tranquilamente, assim, com semblante, para que eles me vissem. E porque é Então, crime também, né? É um ato exatamente. criminoso, né? Então, se tivesse talvez algum colega ali que dissesse, cara, não fala isto, não fale isto, não brinque assim, né? Quando tu falas isto, tu estás fazendo um embate político. É Né? isso que eu Tu falo. estás protegendo e entrando junto nessa energia. Tá? Então, este é o grande trabalho. Esse grande debate não é um debate somente de negros e negras, né, de pretos e pretas. Não, é um debate de toda a sociedade brasileira. E da sociedade que pensa, da sociedade que reflete, que nós somos né, fortes juntos. Não é? Nós temos uma palavra, um termo muito interessante africano, que é Ubuntu, né? Que é eu sou porque tu és. Então, eu só consigo ser feliz porque tu és feliz, porque tu também é completo. E assim eu me completo. Olha que bonito isso. Isso é uma expressão milenar africana. A cultura africana é linda demais. Então, que é justamente o coletivo que nos fortalece. Eu me arrepio falando isso porque é muito bonito, realmente. Então, a sociedade brasileira, ela não é parcial, ela não é dividida por partes, ela é um conjunto. Então, quando esse conjunto, Rafaela, né, ela começa a trabalhar, né, em prol de uma coisa só, que é a igualdade, né, que é a igualdade entre as pessoas. Né? Quando eu faço esse embate e digo assim, não, tá errado. Quando eu estou fazendo isso, você não sabe a força, né, a força de construção que tu está fazendo É para muito ajudar. forte, né? Né? É É uma muito fala forte. muito forte, que se uma pessoa fala e um Exato, grupo de 10, aquilo tem um impacto muito exato. grande, né? Rompe, é um efeito, em economia a gente fala do efeito multiplicador, é uma pessoa multiplicando para aquelas 10 pessoas esse sentimento, e aquelas 10 pessoas certamente vão levar para mais 10 e eles para mais 10. Então é Exatamente. dessa forma que nós agimos. Né? Ah, pode completar, pode completar. Isso, não, é a questão da filha Lara, né? Ah, sim que tu ia falar, é que tem bastante pergunta. Isso, então, a minha filha, ela tem, então, ela é preta, Dos dos olhos. olhos verdes, bem verdinhos, assim, né? Quando ela nasceu, era assim, um verde meio azulado, até assim, lindo, mais lindos ainda, né?
e então ela era objeto então desses questionamentos, né? E esse Diários, olho, né? né? Diariamente, Diários. a gente então quando eu saía aqui ia para o mercado assim com a minha esposa, eu dizia, olha, te prepara, tá? Fica tranquila, te prepara que vai vir. E aí as pessoas olhavam, né? A Laura, então era inverno, a Laura enrolada, né? No cobertorzinho e tal. E aí as pessoas olhavam, né, e pediam para olhar e tal, e aí diziam, né, imediatamente vinha, e esse olho, hein, sabe? E então a gente viu isso, né, claro que é uma coisa meio que, né, inconsciente, né, mas, né, e esse olho, hein, e esse olho, que, né, queria dizer o quê, né, com isso, né? E a gente teve que conviver com isso, né, obviamente, né, conviver com isso, mas a gente sempre entendia que existia, né, por Sim, trás ali existia, sim, mesmo que inconscientemente, uma forma diferente de ver as coisas, né? sim. E, mas a gente tenta muito empoderá-la, por Isso exemplo, que eu ela ia tem o cabelo perguntar. bem cacheadinho, né? O cabelo bem, bem, bem fechadinho, assim, lindo, lindo, lindo. Então, a gente tem muitas referências na TV, né? Então, a gente sempre mostra, olha que lindo o cabelo dela, né? Olha aquela atriz, olha aquele desenho, olha a filha, sabe? Sempre com o objetivo de empoderá-la, né? De saber que ela é a senhora do seu corpo, né? Ela é a senhora do seu, né? Da sua caminhada, né? A gente sempre tenta empoderá-la desse jeito, né? E sobretudo, o seu corpo, né? Por quê? Porque ela vai crescer e em algum momento da vida dela, ela vai ser questionada. Por que que o teu cabelo é assim, o teu cabelo é assado, né? E ela vai ter, né, que responder. Eu e a mãe dela não estaremos o tempo inteiro com ela, né? 24 horas por dia com ela. E ela vai ter que se defender e não se defender violentamente, mas se defender com argumentos, não é? Empoderada, né? Né? Forte, fortalecida e seguir a caminhada, Sim. né? E qual é o papel da mídia dentro o papel dessa mídia, essa nova mídia que, graças a Deus, está estruturando para acabar a passos pequenos ainda com esse racismo, Uhum, uhum, o papel da mídia para a criança preta? Qual uhum. é o papel dessa mídia, assim? É extremamente importante, né? Isso, nós temos assim, eu tenho convivido muito com desenhos, né? Eu tenho um casalzinho de filhos, né? A pessoa Sim. que não sabe, tenho o Nicolas e tem a Lara, e eu tenho convivido muito com filmes e desenhos animados, mas a gente tem ainda encontrado muita dificuldade de encontrar desenhos, né? Que tenham personagens negros e negras, pretos e pretas ali, né? Como forma, né, dos meus filhos se Se verem, reconhecerem. né, se reconhecerem ali, né? Então eu vejo por exemplo, o Superman, obviamente, e né, os super-heróis, mas eu não vejo super-heróis com um tom de pele, né, como o meu filho, como a minha filha. Eu não vejo a Frozen ou outros personagens de princesas com esse tom de pele, para que a minha filha veja, eu posso ser princesa, sabe? Eu também posso ser a princesa da escola, eu posso ser a rainha da escola, eu posso ser a Miss Brasil, eu posso ser a Miss Universo. Veja o processo que é, né? Como é profundo isso. Então, a gente precisa sim nós precisamos nos ver, né? Nos espaços de poder. Então, hoje, por exemplo, eu estou secretário de Desenvolvimento Econômico aqui na cidade, né? Enfim, agora me descompatibilizando, enfim, mas na verdade, é um grande, eu considero um grande incentivo. Para quem? Para os jovens que estão, negros e negras, os jovens pretos e pretas que estão vindo, e que eles percebam que ele também pode estar nos espaços de poder, né? Nos jovens, meus alunos jovens pretos e pretas, que eles olhem o professor Rudinei e vejam o professor, eu também posso ser professor universitário. Eu também posso estar ali, olha, que legal isso. Então eu vou estudar, então eu vou conseguir. Sabe? Esta é a quebra. Né, a gente, né, usa a nossa imagem para construir bons exemplos. Então Sim. eu digo muito no movimento negro para os colegas, eu digo, eu não posso errar, a gente não pode errar aqui, porque nós servimos de exemplo,
para os jovens que estão aí, Sim, né? Para que ele possa realmente, esses dias me questionaram, o professor Rudinei só anda de blazer, de terno, né? Então, né, me questionaram sobre isso e eu dizia, porque eu gosto, eu posso comprar e compro, e gosto. E por que sim, que eu não posso fazer isso, né? Então, então tudo isso está subentendido. exatamente. Né, os discursos foram, né, esse preto bobo, né, né, isso já aconteceu, né? Então, por isso, mais uma vez, voltando, eu tenho só te agradecer essa live para esse debate tão importante, porque é o lugar de fala, porque a Exatamente. gente percebe, a gente é que vive isso diariamente, É, só que a gente não fala, né? hoje eu vi muitas pessoas Uhum, postando mesmo, pessoas que eu nunca tinha visto uhum, postar nada e que não sabem nem os termos que são racistas e que utilizam no seu próprio dia a dia e postando, uhum. obviamente que muitos querendo ajudar e outros também se Claro, claro. aproveitando do momento para aparecer, mas eu disse eu preciso Uhum, trazer uma pessoa que conviveu comigo durante a vida toda e que batalha, que está nessa luta, né? É muito importante tu estar uhum. aqui falando isso, porque eu tenho absoluta certeza que essas pessoas que estão passando por aqui, que vão ver depois, vão ter conhecimento de coisas que não tinham até então, de assuntos importantes que tu trouxe. O Ricardo está falando aqui Uhum. que tem um desenho que se chama A Princesa e o Sapo, que é um dos desenhos mais vistos da Disney, que é de uma princesa que é preta. Tem outros filmes também que ele Isso, colocou aqui. isso. Então Legal, é muito legal. importante ter essa troca de informação. O Alessandro perguntou uma coisa bem importante aqui, que foi sobre como vemos nesse momento o racismo estrutural no Rio Grande do Sul, em um momento onde existe a legitimação das falas de cunho fascista. É um momento extremamente delicado mesmo, né? Mas a sociedade ela precisa se empoderar, tá? Ela não pode, não deve aceitar, né? Então, imagina, tá? 51% da população brasileira é negra e parda, né? No Rio Grande do Sul, são em torno de 30 a 40%, tá? 37, 40%, né, a população. Porém, né, essa partícula da sociedade, ela precisa se empoderar, né, mais ainda. E esse empoderamento não é com discussões, com violência, não, a violência em si, mas com debate, tá? Com debate. Então, como é que a gente resolve mais uma vez, né? Então, o Ricardo, né? O É o Ricardo. Ricardo que isso. Então, como é que a gente Alessandro. Perdão, Alessandro. Então, Alessandro. como é que a gente, né, atua positivamente nesse debate, né? Escrevendo, né, indo para as redes sociais, não é? Falando com os colegas. Vocês não têm ideia do poder que é falar com as famílias sobre isto. Mas justamente naqueles momentos nevrálgicos de piadas, né, de conversa, onde tu contraria o senso comum. Olha, o contrariar o senso comum. Então, voltando aqueles jovens que falavam no posto de gasolina, se tivesse alguém ali naquele momento dos colegas para dizer assim, não, tu tá errado, que rompia o paradigma, rompia, saía do senso comum, né? Então, em um outro momento, ele já teria um certo receio de falar a mesma coisa. Então, os espaços de discussão são muito importantes. Então, como é que a gente tenta resolver isso no Rio Grande do Sul? Comprando a briga, tá? Homens e mulheres de todos os gêneros, de todas as cores de pele, né? Trabalhando em prol, né, da igualdade. E a igualdade não é calar-se, a igualdade é, né, se importar, está se falando muito hoje a questão da empatia, é se solidarizar com o outro. Com a dor do As outro. sociedades com a dor do outro. Então, se eu olho o que está acontecendo, aquela frase está sendo posta daquele jeito no Facebook, nas redes sociais, eu não vou aceitar isto, não. Não é? Então, não é brigar, não é nada disso, é se posicionar, apenas isso. Então, é dessa forma que a sociedade evolui, tá? Numa pesquisa muito interessante na Europa, né? Os jovens parisienses, né, foram perguntados o que queria da vida, né? E aí, eles fizeram essa pesquisa no mundo inteiro, enfim, mas voltada na Europa, né? Então, o que o jovem francês quer, né? Ele quer estar com os amigos,
ele quer passear, ele quer ir para um lugar legal, ele quer viajar, não é? Ele quer estar com as pessoas, sabe? O francês é uma sociedade muito politizada, né? Sim. Até por toda a história de O sofrimentos, né? sofrimento, Eles né? aprenderam com a dor, né? Com as inúmeras guerras, né? Enfim, onde a sociedade teve que se reinventar e eles entenderam que eram juntos. Não é uma sociedade perfeita, obviamente, né? Que somos seres humanos, mas ela aprendeu e entendeu, né? Que era em conjunto as coisas. Então, o que nós precisamos aqui é justamente isso. Eu acho que a empatia é muito importante. Então, nós temos, infelizmente, no Brasil, uma classe média que acha que é rica. Acha que é rica, né? Então, isso. Então, a classe média, o nome já diz, é classe O média. Eduardo Moreira Né? estava falando sobre essa classe média Aham. hoje. Eu estava olhando um vídeo Um deles, economista também. economista, ele estava falando Exatamente. sobre essa classe média que se acha rica, mas que na realidade não Isso. é, né? Ela é trabalhadora. A classe média, ela é trabalhadora. Se ela ficar 3 meses sem trabalhar, ela vai sofrer, E a gente está né? vendo isso Assim como agora, o né? trabalhador. Exatamente, ela vai sofrer como o trabalhador, né? Está sofrendo, como as classes mais pobres, né? Menos providas de recursos, também está sofrendo. Então, no momento que a classe média brasileira começar a entender esse processo, entender que ela não faz parte da parte de cima, mas ela faz parte da parte de baixo, e que ela tem que se reconhecer. E quando ela entender isso também, ela vai migrar muito fortemente e entender, né, que ela faz parte do todo ali, né, e que não são inimigos, são, né, amigos e irmãos, e a empatia deve, né, trabalhar em conjunto aí, né, para a Falta, gente pra se te ver, entender. o assunto foi tão legal e tem tanta informação que tu trouxe pra gente aqui que faltam 10 minutos pra terminar. E eu queria te fazer uma pergunta que foi determinante pra tudo que tá acontecendo há muitos anos no nosso país. O que que aconteceu, de fato, no dia 13 de maio, quando a gente comemora a Isso, abolição? O que que aconteceu ali? isso. Então, na verdade, existia uma pressão muito grande, tá, da Inglaterra para que o tráfico negreiro fosse extinto. Tá? Então, era muito caro trazer homens e mulheres e crianças, né, africanos para os países e para o Brasil. Né? Então, o Brasil foi o último país do mundo a acabar com o racismo. Né? E existia uma pressão muito grande dos fazendeiros, tá? Muito interessante isso. Dos fazendeiros, né? Dos grandes agricultores. Eu não estou falando do pequeno, dos grandes agricultores, né? Os agricultores do café, né? Porque ficariam sem mão de obra, né? Ficaria mais caro, obviamente, a mão de obra, porque eu teria que contratar trabalhadores agora, tá? Assalariados. É importante dizer que nós estávamos iniciando aí, né, a questão da Revolução Industrial, né, estava começando todo um processo aí, né, daqui a pouco, né, nos anos do século XX, né, nós estamos falando de 1888, e existia uma pressão muito grande para que o Brasil extinguisse, então, a escravidão. A princesa Isabel foi pressionada, E foi né, só aconteceu por uma pressão. Entendeu? Porque o mundo estava exatamente. mudando através da Revolução Industrial O e que mundo precisava estava mudando. daquela mudança, Isto, mas foi muita pressão, né? exatamente. Em 1850, por exemplo, a Inglaterra baixou um decreto que se encontrasse navios navios negreiros, tá? Ela afundaria os navios. E assim aconteceu com mulheres, homens e E crianças. crianças. Exatamente. Então, só para ter uma ideia, o processo de escravidão, né, que levou mais de 300 anos, imaginem que a rota do Pacífico, tá, onde vinha então, né, os navios negreiros, né, só para ter uma ideia, as pessoas morriam ao longo do trajeto, né, meses andando né, ao mar, né, imagina que as pessoas morriam, eram maltratadas, chicoteadas, morriam de fome. Imagine que elas eram jogadas ao mar. Tá? E dá para imaginar que a rota dos tubarões
A rota de Tubarões, tá, foi modificada, porque pelo trajeto onde eles vinham, tinha um trajeto de sangue, de corpos sendo colocados E ali. eles iam Imagina que esse foi o maior genocídio da história humana. Né? Imagina que no Brasil foram 10 milhões de pessoas. 10 milhões de Né? Só para pessoas. 10 milhões. Imagine que, por exemplo, o Holocausto nós tivemos, e não reduzindo a importância do Claro que não. fato, né? Que foi muito triste e deve ser sempre relembrado. Né? Então, o Holocausto, né, ela consumiu com a vida de 2 milhões de pessoas. A diferença. Então, né? Então, este debate é muito importante. Então, é importante dizer, então, neste momento onde, por exemplo, o presidente da Fundação Palmares, né, ele larga uma nota, né, e defende de que a princesa Isabel é a grande redentora crística, né, da libertação dos escravos, não foi verdade, não é verdade, né? Foi uma grande pressão internacional, onde ela foi obrigada, sim, a fazer o processo de assinatura da escravidão, né, da abolição da escravidão, e imagine que no dia 13 de maio foi assinado, e no dia 14 de maio nós temos muitos relatos, né, bibliográficos, onde, imagine então a fazenda onde nós tínhamos os escravos, né, nas fazendas, imagine que no dia 14 de maio de 1888, essas fazendas não poderiam mais receber, né, os seus escravos, né? Então imaginem pessoas, homens, mulheres e crianças na porta das fazendas querendo entrar, porque imagina, entre ter um local para dormir, né, mesmo que seja um local primário e simples, com um pouco de comida, e estar, né, fora no relento e com fome e marginalizado, eu preferia estar lá. Mas os fazendeiros não aceitavam, não podia por lei, então eles começaram a perambular pelas ruas do Brasil. E muitas vezes precisavam cometer delitos para sobreviver. Então precisavam cometer pequenos furtos, né, para sobreviver. E foi criado, então, nesse momento, então, a lei da vadiagem. Olha que interessante. Uma lei que proibia, né, que pessoas ficassem sem ter o que fazer nas ruas. Obviamente. Se um dia eu tinha local de trabalho e morada e no outro dia eu não tinha mais, eu ficava onde? Perambulando pelas ruas. E aí a gente começa a perceber o porquê da massa carcerária brasileira ser em torno de 70% na ordem de homens pretos e pretas, né? Então é um grande desafio, né? É um grande desafio. Porque existem muitas falas que dizem, né, hoje em dia, falas bem sem estrutura nenhuma, onde a gente não existe dívida com os pretos e pretas no Brasil, quando se tem uma dívida imensa. E uma coisa que me chama muita atenção, eu acho que o Holocausto ele é muito bem martelado na cabeça das pessoas para que aquilo não aconteça novamente, porque existem museus históricos que retratam. E eu acho que o que falta no Brasil muito é o reconhecimento da sua própria história. Né? A gente tem uma romantização da escravidão no Brasil. Nos museus que eu já visitei pelo Brasil, eu vejo a romantização. Quando se tinha que ter um museu da escravidão, onde mostrasse de uma forma muito cruel e impactante o que realmente aconteceu. Talvez se a gente tivesse montado essa estrutura antes, não tivesse acontecendo ainda uma estrutura de racismo estrutural no nosso país. Eu não sei se tu concorda com isso. Exato. Concordo, eu acho que a história precisa ser sempre relembrada, o ser humano precisa ser sempre lembrado, porque o ser humano ele é capaz de fazer coisas lindas, como adotar uma criança, e coisas horrorosas como produzir o Holocausto, a escravidão, né? Então ele precisa ser lembrado mesmo, né? Nós somos seres humanos falíveis, nós falhamos, nós erramos. Então o Museu do Holocausto, por exemplo, na Alemanha, é justamente isto, rememorando mesmo, revivendo, mostrando o que foi feito, para que as futuras gerações não cometam o mesmo erro. Né? Então, no momento que a gente não consegue ter, né, nem os espaços culturais, né, como museus, para relembrar isto, a gente pormenoriza, a gente minimiza
o que historicamente aconteceu. Nós temos um livro muito legal do Juremir Machado, que é a História Regional da Infâmia. Foi meu E o professor. Juremir foi teu professor fantástico, né? Maravilhoso. E esse livro, História Regional da Infâmia, ele trata com milhares de documentos históricos do Rio Grande do Sul, ele trata de um grupo de elite que trabalhou em conjunto com os farrapos, tá? que eram os lanceiros negros, que é em torno, tem uma discussão do número em torno de 600 e 700, né, lanceiros negros que ajudaram no processo, né, da Revolução Farroupilha, ajudando os farrapos. E perceba que a história gaúcha procura, né, não mencionar muito isso. Não menciona, Bom, na realidade. o Jeremir Machado ele foi perseguido, ele foi ameaçado de morte, uma série de situações assim. Mas o que a gente quer dizer isso? Que homens e mulheres, pretos, brancos, italianos, alemães, poloneses, eles trabalharam em conjunto na construção do Estado do Rio Grande do Sul e do país. Né? Então, é dessa forma que tem que ser, não reduzido, minimizado a importância, mas justamente trazendo junto, nós construímos em conjunto isso. Né? Como quando nós vemos, por exemplo, o presidente da República, né, apoiando atos, né, onde tem bandeiras de partidos racistas europeus, né, como o Partido Polonês, lá, né, quando ele toma o copo de leite, né, junto com os seus secretários, numa das lives que ele fez agora nos últimos dias, fazendo alusão ao mesmo comportamento de algumas lideranças racistas americanas que tomavam o leite, o copo, né, usavam o leite para dizer que o leite era branco, que, enfim. Então, quando ele faz isto, ele não ajuda em nada no processo de construção da sociedade brasileira. Ele divide efetivamente a sociedade, né? Exatamente. Então, assim, ó, existem muitas pessoas debatendo. Nós temos muitos jornalistas, muitos historiadores, filósofos. Nós temos a Djamila Ribeiro, a filósofa. Nós temos a Sueli Carneiro, o professor Marcelo Paixão, lá no Rio de Janeiro. Tem muita gente legal, né, produzindo conhecimento, debatendo, né, fazendo as pessoas pensarem, que não é dividindo, mas é somando essas pessoas. Existe, obviamente, um grande debate dizendo assim, quando toca o dedo na ferida, tu divide. Né? Então tem esse debate também. Não, quando tu cria um movimento negro, tu tá dividindo a sociedade. Eu ouvi muito isso e ouço agora muito isso. Mas aí tu vai fazer os homens pretos e pretas desse país ficarem mais revoltados. Não, pelo contrário, é entender a minha importância. Por exemplo, quando eu tinha, né, voltando, quando eu tinha 16 anos, então hoje eu tenho 42 anos, né, e quando eu tinha 16 anos, né, 16 anos, eu lembro que eu fiquei com eu ficar, né, então uma festinha de escola, aí teve uma festa junina, aí eu fiquei lá com a moça, né? E era uma moça branca. E eu lembro que os meus colegas, né? Olha, isso eu presenciei também, desde a da minha juventude, enfim. E aí o rapaz falou para mim, eu não sei como é que tu podes ficar com o Rudney. O rapaz olhou para mim, olhou para a gente e disse isso, né? Aí a moça disse, mas por quê? Ah, porque ele é negro. É. E aí nós ficamos. Então, naquele momento, eu não estava empoderado, eu fiquei em silêncio, fiquei constrangido, né? Eu fiquei, né, sem ter a resposta para dar, não brigando, não é? Mas debatendo, né? Debatendo e dizendo. E eu fiquei com vergonha, envergonhado, né? Então, naquele momento ali, ele já ficou um pouco. Quando ele me falou que ele ficou constrangido pelo silêncio. Né? Então, aquele ato de ter ficado, né, ter dado um beijo, ficado com a moça branca, foi um ato político aqui na minha cidade. Aquilo foi um ato político. Aquilo foi um processo já, né, que vinha de transformação. Então, e ali eu comecei a entender o que era a sociedade brasileira. Ali, então, por isso hoje eu atuo no movimento negro, por isso tento empoderar as pessoas que estão próximas e que eu falo, né, sobre o tema,
porque é uma luta de todos nós. É uma luta de empatia e é uma luta de construção coletiva, né? E Sim. assim a gente vai, né, a sociedade vai caminhando, é uma sociedade ainda, né, muito empobrecida ainda, né, com muita pobreza. Infelizmente ainda faz parte dessa pobreza ainda, né, é a cor preta, a pobreza tem cor, A pobreza né? tem cor, é Infelizmente verdade. no Brasil, a pobreza tem cor ainda no Brasil, né? Mas nós temos também pessoas muito legais fazendo muitas coisas, engenheiros, médicos, padrões, novos padrões. Então nós temos lá, por exemplo, a médica Thelma, que ganhou o Big Brother, não é? E que é uma referência, né? Eu tenho dito muito isso para os meus alunos, né? Referências de que eu posso também chegar lá, eu posso ser médico, eu posso ser professor, eu posso ser o que eu quiser, não é? Eu posso ser artista, eu posso ser ator, eu posso fazer o que quiser, né? Então, basta que eu queira fazer isso. Então, eu tenho muita esperança na sociedade brasileira, muita esperança, sabe? Mas é um processo de construção e não é um processo longo, não é? É um processo longo, né? Nós estamos falando aí em 150 anos, 170 anos que terminou a escravidão, não é? Quando nós estaríamos, né, tratando desse tema, né? Então, ainda é muito recente, porém, não podemos, né, reduzir a nossa luta na forma de Verdade. debates, né? Na forma de ocupação dos espaços, né? A gente tem muita dificuldade de aceitar as diferenças, a questão do gênero, né? Então, é um outro debate que o Brasil precisa fazer. Tem muitas conquistas importantes, né? A questão dos casais homoafetivos poderem adotar crianças, né? Então, é muita coisa legal que está sendo fomentado na sociedade brasileira e que precisa ser colocado isso para a sociedade. Isso precisa ser dito, isso precisa ser debatido, falado, para que as pessoas entendam, né, que é um outro Exatamente. momento, é um outro Exatamente. momento, É né? E verdade. só com esse debate a gente vai conseguir, sem dúvida nenhuma, né, evoluir, né, e nos melhorarmos, né, cada dia. É verdade. Eu queria te agradecer muito por ter aceito mais uma vez, ter dado uma aula aqui, sobre o movimento negro, sobre racismo, sobre empatia, conhecimento muito grande sobre o assunto tu tem e trouxe pra gente aqui. E eu acho que a gente vai ter que marcar outra live para falar mais sobre o assunto. Já vai ter uma live que a gente vai falar sobre política que eu quero te convidar para perto das Ah, eleições a gente poder ter a possibilidade de falar sobre política para as pessoas entenderem o que de fato faz um vereador, o que de fato faz um prefeito, como isso, funciona a estrutura de uma. isso, Porque a gente vai ter agora eleições municipais e a grande parte do público não entende, não sabe exato, como funciona o sistema e o que pode exato, ser feito para ele melhorar, né? Então exatamente. eu já fico o convite. E deixa antes de me despedir, só dar um abraço no professor Alexandre Cury, tá? Alessandro Cury, perdão, né? O Rochinha, o Johnny, tem uma turma, o Tem uma Jonathan, galera legal. né? A Thaís, e uma turma muito legal que está aí, a Cláudia. Vocês são muito importantes na sociedade brasileira e esse debate, a gente levando esse debate para a sociedade, fazerem esse momento é fazer as pessoas pensarem. É isto. Pode ser que naquele momento não aceite, mas ela vai sim para o seu travesseiro e vai pensar. E é dessa forma que a gente vai fazendo as coisas acontecerem, né? Então tá, muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter participado. Tchau, tchau. Obrigado. Boa Um noite. abraço, Beijo para boa as noite, crianças tudo de lá. bom. Pode deixar. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.